Você já se pegou com a mente inundada, quase possuída por pensamentos incessantes sobre uma pessoa específica, como se a imagem dela estivesse gravada em cada sinapse do seu cérebro? Um rosto que se recusa obstinadamente a sair da sua memória, uma voz que ressoa e ecoa em seus ouvidos mesmo no silêncio. Uma presença que, embora fisicamente ausente, parece preencher cada canto do seu ser, cada fibra da sua alma. Essa persistência notável de um único indivíduo em sua consciência pode ser percebida como mágica, um sinal de conexão profunda, mas também pode se tornar perturbadora, até mesmo obsessiva, e muitas vezes nos leva a questionar: será o destino nos chamando? Uma forma de telepatia sutil? Ou apenas uma peculiaridade intrigante da mente humana? E se eu te dissesse que, para a filosofia atemporal e rigorosa de Baruch Spinoza, essa constância de pensamento não é um mero acaso ou um sinal místico vindo de fora, mas sim uma janela profunda e reveladora para a compreensão dos seus próprios afetos mais íntimos, da sua verdadeira potência de existir e agir e das intrincadas conexões que, verdadeiramente, impulsionam ou diminuem o seu ser no fluxo da vida? Prepare-se para desvendar como a sabedoria spinozana nos convida a explorar o verdadeiro significado desse eco persistente da alma, transformando o que poderia ser uma obsessão limitante em um caminho luminoso de autoconhecimento e a incerteza angustiante em uma clareza libertadora. Desde os primórdios da humanidade, nos perdemos em narrativas românticas e místicas que alimentam a crença de um amor predestinado, de uma alma gêmea que, uma vez encontrada, resolverá todos os nossos anseios e preencherá qualquer vazio existencial. Filmes, músicas e mitos culturais nos ensinam a esperar por essa figura idealizada. No entanto, quantas vezes nos perdemos nesse labirinto mental de pensar em alguém, sem controle aparente, quase como se o pensamento tivesse vida própria? Imaginamos conversas que nunca aconteceram, revivemos momentos passados com uma intensidade nostálgica e antecipamos encontros futuros com uma esperança quase desesperada. Essa constância de pensamento pode ser motivada por um novo encantamento avassalador, uma saudade profunda e pungente, um conflito não resolvido que nos consome, ou até mesmo um ideal de perfeição que projetamos no outro. O senso comum muitas vezes atribui a isso um significado espiritual, no sentido popular, um sinal divino, uma conexão transcendental ou uma prova de que estamos destinados. Mas Spinoza, com sua lente analítica e sua profunda aversão a superstições e ideias confusas, nos convidaria a uma análise muito mais racional e profunda. Para ele, a mente humana é como um espelho dinâmico que reflete não só as coisas externas que a afetam, mas e principalmente as modificações internas do nosso próprio corpo e os afetos que surgem dessas interações. Pensar incessantemente em alguém é, primariamente, um afeto que persiste, uma ideia vívida e contínua de uma coisa externa, a pessoa, que afeta nosso corpo e mente de tal maneira que a mente a mantém constantemente presente. Essa ideia fixa pode ser a causa de alegria, mas também de profunda tristeza. Essa persistência é, muitas vezes, uma paixão passiva, onde somos mais levados pelo turbilhão do pensamento do que ativos em controlá-lo ou compreendê-lo. É o corpo e a mente sendo afetados de forma contínua e quase compulsiva, gerando uma fixação que, paradoxalmente, tanto pode aumentar a nossa potência de agir e nos impulsionar, quanto diminuir a nossa vitalidade e nos paralisar. O cerne da compreensão spinozana sobre essa persistência mental está na intrincada conexão entre a mente e o corpo, e na ideia de que nossa mente, ao formar uma ideia de algo externo, a pessoa, pela qual nutrimos pensamentos constantes, também forma uma ideia das modificações internas que o nosso próprio corpo sofre por causa da presença ou ausência, real ou imaginada, dessa coisa. Em termos mais simples, quando pensamos constantemente em alguém, não estamos apenas pensando nelas, mas, fundamentalmente, estamos registrando e sentindo a persistência do afeto que a imagem ou a lembrança dessa pessoa gera em nós. Essa pessoa se tornou a causa
ou a ocasião de um determinado estado emocional e físico em você. É crucial, portanto, que Spinoza nos ensinaria a olhar não para a pessoa em si como um fim, mas para o efeito que esse pensamento constante produz em seu coanatos, sua potência intrínseca de existir, de agir, de se preservar em seu ser e de florescer. Se pensar nessa pessoa te impulsiona, te inspira, te dá alegria ativa, te torna mais criativo, mais produtivo e mais potente, então a ideia dessa pessoa em sua mente é a causa de um afeto ativo, que emana da sua própria força interior. Essa é uma conexão que te eleva. Se, ao contrário, o pensamento constante te consome, te entristece, te gera ansiedade paralisante, ciúmes corrosivos, medos irracionais, ou te paralisa e diminui sua capacidade de viver plenamente, então essa é a manifestação clara de uma paixão passiva, uma escravidão que diminui sua potência e te afasta da sua liberdade. O significado espiritual verdadeiro e profundo, na visão de Spinoza, não reside numa conexão mística externa com o outro, mas na transformação interna que esse pensamento gera em você, na sua alma. Então, como discernir o verdadeiro significado, a essência real dessa constância mental que nos assola? A resposta spinozana reside na natureza do afeto gerado dentro de você. Se o pensamento constante em alguém é acompanhado por uma sensação de alegria genuína que aumenta sua potência, que te faz sentir mais livre para ser quem você é, mais compreensivo sobre a vida, mais criativo em seus projetos, mais ativo e engajado em sua própria vida, essa é a marca inconfundível de um bom encontro, de uma composição virtuosa entre a sua essência e a da outra pessoa. Essa alegria não é efêmera ou dependente de flutuações. É um afeto ativo que emana da sua própria razão e te liberta das paixões que te escravizam. É um sinal de que a ideia dessa pessoa em sua mente ressoa com sua essência mais profunda e te impulsiona para um crescimento autêntico. Mas se o pensamento constante traz consigo tristeza, angústia, ansiedade, uma sensação de carência ou dependência que te asfixia, ciúmes irracional, raiva ou qualquer outro afeto que diminua sua potência de agir, que te deixe menor do que você é, então essa é a manifestação clara de uma paixão passiva, uma escravidão que está roubando sua vitalidade. Não é um destino a ser abraçado cegamente, mas um alerta claro da sua própria natureza para que você compreenda a causa desse sofrimento e se liberte dele, transformando essa paixão em clareza e poder sobre si mesmo. Para Spinoza, a mente humana, em sua busca incessante por clareza e liberdade verdadeira, deve se esforçar para transcender e transformar as paixões em afetos ativos, através do conhecimento adequado. Se você se pega pensando constantemente em alguém de forma passional, ou seja, de uma forma que te consome, te drena, te gera dor ou te diminui, o caminho não é tentar desesperadamente parar de pensar, o que seria uma luta fútil contra a própria natureza da mente, um esforço que só geraria mais frustração. O caminho, em vez disso, é compreender a causa desse afeto. É um convite à introspecção profunda. Por que essa pessoa me afeta tanto? Que desejos não realizados, medos ocultos ou ideias confusas e inadequadas sobre o amor, a vida ou sobre mim mesmo estão por trás dessa fixação? Que vazio estou tentando preencher com a imagem dessa pessoa? Ao compreender a causa real e profunda, a mente se torna mais ativa sobre o afeto. Você não é mais passivamente levado por ele, mas o compreende em sua essência e assim começa a transformá-lo, a ressignificá-lo, a controlá-lo pela razão. O significado espiritual mais profundo não é uma telepatia mística entre almas, mas a capacidade inata da sua própria mente de se elevar ao entendimento e, consequentemente, à liberdade emocional, ao domínio sobre si mesmo. Quando o pensamento constante em alguém é, de fato, um afeto ativo, ele transcende a mera obsessão e te leva a um aprofundamento contínuo do autoconhecimento. Essa pessoa ou a ideia dela se torna um catalisador poderoso para você refletir sobre seus próprios valores mais essenciais, seus desejos mais profundos e autênticos, e suas capacidades e potenciais inexplorados. Ela te inspira a ser uma versão melhor, mais íntegra e potente de si mesmo, não por uma necessidade de aprovação externa ou por dependência, mas por uma alegria intrínseca que emana dessa conexão.
É a alegria que nasce de conhecer um objeto, a pessoa, que por sua natureza aumenta sua potência de pensar e de agir, de se expressar. É um amor que te impulsiona para a virtude, para a compreensão mais ampla da vida e para a liberdade genuína, pois te ajuda a compreender as leis da natureza, a sua própria constituição e o seu lugar no cosmos. É um amor que ilumina, não que cega. A ideia de que alguém é para você, sob a ótica pragmática e profunda de Spinoza, não se manifesta por um sinal externo místico, um presságio ou uma data marcada no calendário. Ela se manifesta pela composição harmoniosa dos seus conatos. Se pensar em alguém ou a presença dessa pessoa em sua vida te eleva, te fortalece e te impulsiona para uma alegria ativa e construtiva, é um indicativo claro de que a essência dessa pessoa se compõe bem com a sua, gerando mais potência e mais alegria para anos. É uma afinidade profunda e racional que não é predestinada no sentido fatalista de um roteiro predefinido, mas que se revela como necessária para o seu florescimento, porque ela te ajuda a viver com maior virtude, com mais razão e com maior liberdade. Essa necessidade não é uma corrente que te prende, ou um fardo, mas um alinhamento natural, uma ressonância que faz com que a vida flua com mais harmonia, mais propósito e mais bem-estar quando vocês estão conectados. Mesmo que essa conexão se manifeste apenas no pensamento, na admiração ou na inspiração mútua. A persistência do pensamento em alguém pode ser um convite sutil, mas poderoso para o desenvolvimento do amor intelectual a Deus ou à natureza, em um sentido prático e cotidiano. Spinoza descreve essa como a alegria mais elevada e duradoura, que nasce não de um apego passional, mas da compreensão clara da essência de Deus ou natureza e de nosso lugar intrínseco nela. Quando amamos alguém de forma racional, compreendendo suas causas, sua natureza e como sua essência se compõe com a nossa, essa alegria que surge se aproxima da alegria de compreender a ordem universal e a beleza da existência. Pensar constantemente em alguém, nesse sentido elevado, pode ser um exercício de contemplação ativa que nos leva a compreender a beleza, a necessidade e a perfeição daquela existência em relação à nossa, elevando-nos a um patamar de alegria que não é dependente de reciprocidade ou posse, mas que é em si mesma libertadora e inesgotável, pois emana da própria capacidade de nossa mente de compreender e amar. No final das contas, o significado espiritual mais profundo e verdadeiro de pensar constantemente em alguém, segundo a luminosa filosofia de Spinoza, é um convite irrecusável e transformador ao autoconhecimento radical e à liberdade emocional plena. Não é um presságio místico ou um sinal a ser interpretado por terceiros, mas um termômetro interno, um espelho da sua própria alma. É um chamado urgente para observar com a clareza da razão os afetos que esse pensamento gera em você. Ele te eleva ou te diminui? Ele te torna mais ativo e potente ou mais passivo e dependente? Ao invés de buscar sinais externos ambíguos, a sabedoria espinosista nos direciona para a inteligência inata que reside em nosso próprio ser, em nossa capacidade de discernir. A constância desse pensamento é uma oportunidade de ouro para você compreender a dinâmica complexa dos seus próprios afetos, transcender as paixões passivas que o aprisionam e alcançar uma alegria duradoura que surge da clareza da razão e da virtude do autodomínio. É a sua própria mente, uma parte finita, mas essencial, da mente divina de Deus, Sive Natura, buscando compreender sua própria condição, seu próprio caminho para a potência máxima e para a bem-aventurança incondicional. A verdadeira magia, o verdadeiro milagre, não está no objeto do seu pensamento, mas na sua própria capacidade inata de transformar a confusão e a paixão em clareza luminosa e a tristeza em uma profunda e duradoura alegria que emana do seu ser.